A graça e paz, irmãos. Amém. Queria começar testemunhando da alegria que a gente sente quando está aqui com os irmãos. Que bênção especial, né? É para aqueles que puderam chegar um pouquinho mais cedo, ter participado desse momento de oração e de louvor que já tivemos aqui. Certamente isso já nos dispõe, né, para estarmos com o coração que o Senhor deseja que estejamos, à medida que tenhamos esse momento aqui de meditação bíblica e depois de adoração, do partir do pão. Graças a Deus por isso. Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, em Isaías capítulo 52, versículo 12. Vamos ler um versículo aqui. Isaías capítulo 52, versículo 12. A palavra de Deus diz assim: Porquanto não saireis apressadamente, nem vos irei fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Amados, quando nós consideramos que o Evangelho tem tantas facetas, né? Tantas riquezas, tantas formas de olhar, tantos ângulos de abordagem, digamos assim, nós temos que tomar um cuidado para às vezes não ficarmos presos, né, em somente um ou dois ou três aspectos do Evangelho. E eu tenho descoberto pessoalmente que uma maneira de garantir que a gente não fique com essa miopia, né, com o Evangelho, é de considerar um pouco mais cuidadosamente a Bíblia que o Senhor Jesus usava para pregar, isto é, o Antigo Testamento, né? Quando ele ensinava sobre o reino de Deus no seu ministério terreno, ele fazia isso com base em livros como o Êxodo, os Salmos, os Profetas. Essas eram as escrituras que ele usava. Então essas narrativas que a gente encontra no Antigo Testamento sobre escravidão e libertação, morte e vida, exílio e retorno, moldavam a maneira como os israelitas, aquelas pessoas que ouviam o Senhor, pensavam, viam as coisas. Nós sabemos, obviamente, que Romanos ainda não havia sido escrito quando o Senhor estava no seu ministério, né? Mas Deuteronômio, sim, Deuteronômio já existia, né? Efésios seria escrito só alguns anos depois, mas Juízes ou Josué já existiam há séculos, né? Já estavam nas mãos do Senhor há séculos. Então esses livros do Antigo Testamento compunham essa longa história da salvação que o Mestre Jesus, né, o Rabi Jesus, usava para ensinar aos seus seguidores. E é esses livros que nós precisamos retornar de tempos em tempos para que a gente possa contemplar uma visão mais ampla da graça que o Evangelho revela diante dos nossos olhos. Quando a gente faz isso, então, um tema particular assim que aparece vez após vez é o tema do Êxodo, né? Do exílio e de retorno, digamos assim. Como já disse um estudioso das Escrituras, as Escrituras falam de um êxodo cósmico que se estende desde Gênesis e vai até Apocalipse, né? Do Jardim do Éden até a Nova Jerusalém. Então nós vemos histórias, né, de indivíduos, de famílias, de nações inteiras que são arrancadas de suas terras, saem de onde viviam, né, e aí vivem por um tempo em solo estrangeiro e depois eventualmente então retornam à sua terra natal. E nesse sentido, queridos, as palavras êxodo e exílio podem ser vistas como sinônimos, né? A gente está mais acostumado a pensar no exílio como caminho de ida, né? E o êxodo como caminho de volta, mas para essa meditação aqui nessa manhã nós vamos usar essas duas palavras num sentido mais amplo, né? E mais aproximado então. Então, há uma história em Gênesis 12, os irmãos podem abrir lá, que nós podemos considerar como o primeiro grande êxodo, digamos assim, né? E é a história de Abrão e Sarai, né? Os irmãos sabem que quando Abrão é chamado ali no começo do capítulo 12 para sair da terra do Ur dos Caldeus e ir para uma terra que o Senhor iria lhe mostrar, ele vai na direção dessa terra, então logo ele coloca o pé lá, né? E começa a viajar na direção ao sul. Logo, eles encontram uma situação de fome, né? E essa fome coloca eles de novo na estrada.
Então, no versículo 10 ali do capítulo 12, nós lemos que havia fome naquela terra. Então desceu, pois, Abraão ao Egito para ir ficar, porquanto era grande a fome na terra. E aqui, irmãos, vamos já reconhecer que a história que nós temos aqui no capítulo 12, que é o êxodo de Abrão e Sarai, para a terra do Egito, faz um paralelo muito aproximado com o êxodo da nação de Israel lá para o Egito. E existem 4 pontos de conexão que ajudam a gente a perceber esse paralelo. O primeiro, então, é esse da fome. Por que Abrão e Sarai vão para o Egito? Por causa da fome. Depois, lá em Gênesis 41, os irmãos não precisam abrir, quando os descendentes ali de Jacó vão para o Egito, nós sabemos que eles vão por causa da fome também. É isso que acontece. Eles fazem várias visitas e acabam ficando lá no Egito como estrangeiros. A segunda conexão, então a primeira é a fome, a segunda conexão é o aspecto da beleza física, por mais incrível que isso pareça. Por quê? Porque quando Abrão e Sarai vão para o Egito, vem a questão da beleza física dela, da aparência que ela tinha. E aí, por causa disso, então, Abrão pede para que ela minta, dizendo que ela é irmã, em vez de sua esposa. Sarai obedece, mas esse plano meio que dá errado. Porque ao perceberem a beleza daquela mulher, os príncipes do faraó pegam ela e levam para a casa do rei, e presumivelmente ali para que ela faça parte do harém, do faraó. E aí nós lemos em Gênesis 12, estou lá ainda, versículos 14 a 16 agora, vocês vão ver que Abraão enriquece com essa manobra, porque nós lemos ali que Faraó tratou bem Abraão e deu para ele ovelhas, bois, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Então, se a gente deixar de lado a natureza desagradável, dessa mentira, desse arranjo que foi feito ali, meio que digno de novela, nós vamos perceber que há nesse ponto um ponto paralelo também com a história de Israel. Porque essas palavras aqui, bonito, bonita, e a palavra aparência, elas também são usadas para descrever Sarai, mas também o bisneto José. Lá em Gênesis 39, quando José é vendido pelos seus irmãos e chega lá no Egito, a aparência dele chama atenção. E aí ambos, tanto Sarai como José, são levados para a casa do faraó, e ambos fazem com que o faraó seja muito generoso com eles. No caso de José, Abraão enriquece, como nós lemos aqui, mas no caso de José, ele é autorizado a se estabelecer nas terras de Gósen, que era a terra mais fértil de Egito. Isso está lá em Gênesis 47. Então temos fome, temos aparência e beleza física. Terceira conexão entre essas duas histórias está na questão das pragas. Por quê? Porque ambos os cenários começam com essa questão da beleza, mas terminam com muita feiura. Porque Deus não ficou nada satisfeito quando o faraó se apropriou da esposa de Abraão. E também não ficou nem um pouco contente quando outro faraó escravizou a Israel, que é a própria noiva de Deus. Então, em ambas as narrativas, Deus usa o seu poder descomunal, o seu poder incomparável, e ele lança então pragas sobre Faraó. Isso está lá em Gênesis 12, aí, no versículo 17, e na narrativa do povo de Israel já estamos aí no livro de Êxodo, os capítulos 7 a 12. Em ambos os casos, em ambas as narrativas, as pragas conseguem surtir seu efeito, e embora o faraó com que Moisés tenha lidado tenha sido muito mais lento para aprender as coisas, muito mais endurecido do que o faraó com quem Abraão lidou, ambos fazem o quê? Tomam a decisão de expulsar eles da sua terra. E esse é o quarto ponto de conexão, esse comando de saiam daqui, vão embora. Então, no caso aqui de Abrão e Sarai, nós estamos no capítulo 12 de Gênesis, os versículos 18 e 19, nós vemos que Faraó chama Abraão e diz para ele assim: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher? E disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis tua mulher, toma e vai-te. É isso que está aqui, vai-te. Esse é o verbo. E lá em Êxodo 12, depois
das pragas cumprirem seus efeitos, Faraó, aí o segundo Faraó, chama Moisés, né, e diz para ele: olha, levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel. Estou lá nos versículos 31 e 32, para os irmãos anotarem, Êxodo 12. Gênesis 12, Êxodo 12. E aí eles dizem então: ide, servi ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora e abençoai também a mim. Então esse verbo aqui, né? Saí, ide, ide-vos, é o mesmo verbo que está lá em Gênesis 12, quando o faraó chama Abraão e fala, né? Vai-te, né? São o mesmo verbo. Então faz essa conexão. Então nós falamos de fome, falamos de aparência física, falamos das pragas e falamos do comando de ir. Dois êxodos bem próximos um dos outros, né? Quando nós olhamos para isso, nós vemos, né, em Gênesis 15 daí, o próprio Deus aparecendo a Abraão naquela noite escura e fazendo a conexão entre o êxodo dele e o êxodo que ainda haveria de vir, né? Nós lemos lá em Gênesis 15, versículos 13 a 16, o Senhor falando para ele: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se e depois sairão com grandes riquezas. Do mesmo jeito, né, que Abraão saiu com riquezas, nós lemos que Israel também sai com todo o seu gado, com todas as suas riquezas, e é isso que acontece, né? E aí versículo 15, e tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Então é isso que Deus fala para Abraão em Gênesis 15. Mas veja que na história de Gênesis 12, né, sem o conhecimento de Abraão e de Sarai, né, sem o reconhecimento do patriarca e da matriarca de Israel, eles já estavam vivendo uma história que meio que representava, né, viviam ali uma espécie de representação profética disso que o Senhor acabou de dizer aqui, né, de que esse exílio viria a acontecer. Então vejam a importância que esse tema ganha aqui em Gênesis, queridos. E quando nós nos afastamos um pouquinho para trás e olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos vendo que esse tema recorre e aparece muitas e muitas vezes, de formas diferentes inclusive. Por exemplo, quando nós olhamos para a história de Jacó, né? Os irmãos lembram? Jacó foge para salvar a própria vida, né, da ira de Esaú, seu irmão, né? E nós lemos lá em Gênesis 28:10 que ele, né, sai de Berseba, né, e segue para Harã. Então esse exílio autoimposto, que a mãe dele disse lá no capítulo anterior, Gênesis 27, que era só por um tempo, acaba durando 20 anos, né? Mais ou menos. 20 anos em terra estrangeira. E lá Jacó enfrenta uma espécie de figura de Abraão. Desculpa, uma figura de Faraó. Porque Labão é déspota, mentiroso, não é? Cria seus esquemas, meio que escraviza Jacó, né? Então é uma figura de Faraó esse tal de Labão aí, né? E finalmente, né, depois Jacó então volta para sua terra natal, e assim como Israel iria deixar o Egito com riquezas, Jacó também deixa Labão com muitas riquezas, né? Sai de Labão carregando muitos dos bens que pertenciam a Labão, né? E da mesma forma que Israel atravessaria o mar logo depois de sair do Egito, Jacó também teve um encontro dramático com Deus ali do lado do ribeiro de Jaboque, né? E atravessa aquele ribeiro ali, e é ali que ele tem aquele encontro com Deus. De novo, temos um paralelo. E aí nós temos, obviamente, o caso de Israel sobre Moisés, né? Que a história é bem conhecida, é a história que nós estamos nos referindo aqui como central, né? Que é esse exílio, né? Mas vale reconhecer aqui, queridos, que para um israelita, né, um judeu daqueles dias, né, até os tempos de Jesus, a expressão "o Senhor nos tirou da terra do Egito" tinha o mesmo peso teológico que para nós os cristãos tem a frase "Jesus foi crucificado e ressuscitou por nós", né? Basicamente é assim, de tão importante que é, né? Então, passando de Israel sob Moisés, a gente tem daí Israel sob Josué. E com Josué nós temos também, né, um outro êxodo. E nós seríamos negligentes aqui, né, se nós não mencionássemos que essa experiência de êxodo
lá com Moisés, acontece quase que repetida aqui, né? Com Josué, há um duplo êxodo, né? Porque da mesma forma que com Moisés eles deixaram o Egito e também atravessaram o Mar Vermelho, né? Em terra seca, isso está lá em Êxodo 14, 21, com as águas ficando como um monte, né? Um montão, né? Como está lá em Êxodo 15, 8, com Josué da mesma forma, há essa atenção aos detalhes, de explicar que eles atravessam o Rio Jordão em terra seca e que a água fica também como um montão. Então há uma comparação evidente entre o que acontece com o Rio Jordão e o que acontece com o Mar Vermelho. Além disso, né, há também um paralelo com relação à data, porque a data que eles atravessam o Rio Jordão, lá em Josué 4, versículo 19, é o dia 10 do primeiro mês. E se você voltar lá no relato de Êxodo, você vai ver que é exatamente a data em que Israel havia selecionado os cordeiros para serem sacrificados naquela noite em que saíram do Egito, lá em Êxodo 12. Né? O próprio Josué faz essa observação, né, lá em capítulo 4, versículo 23, entre as duas travessias milagrosas. Né? Ele fala, porque o Senhor, o vosso Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vós até que passasseis, como o Senhor, vosso Deus, fez ao Mar Vermelho, ao qual secou perante vós para que passamos. Então veja, irmãos, como a coisa vai se repetindo em paralelos. Né? A gente vê no livro dos Juízes, por exemplo, né, que havia ali aqueles exílios, né, vamos dizer assim, né, dentro da própria nação, porque eles não saíam, mas o povo de Israel era frequentemente assaltado por nações estrangeiras e ficava numa situação de escravidão, né, até que o Senhor levantava um juiz, né, como foi isso com Gideão, que fazia um papel, uma figura de Moisés, para libertar o povo da opressão. Né? Noemi, no livro de Ruth, também, né, vão para o exílio devido à fome, né? Por conta da fome elas vão, e aí de certa forma, nesse caso aqui é diferente, porque delas voltam de mãos vazias, né? Desamparadas, em vez de estar abastadas e ricas, mas é um paralelo. Davi, durante aquele período em que ele era perseguido por Saul, muitas vezes peregrinando no deserto, exilado de sua própria terra, sendo perseguido por uma figura de Faraó, nesse caso Saul, só retornando para casa depois da morte do seu perseguidor. Então, o nosso tempo é curto, obviamente, irmão, mas eu estou apenas mostrando para os irmãos como que isso, né, estabelece uma história que é repetida, né, um tema que se repete e vai ganhando profundidade nos corações daquele povo. Né? E quando nós chegamos, então, nos livros dos profetas, os profetas frequentemente olham para essas histórias, percebem esses padrões, e aí eles começam a usar essa leitura da história, né, da salvação de Israel, para, com base nisso, profetizar acerca de um futuro, né, falando do Messias, né, como aquele que também promoveria o maior e o melhor de todos os êxodos, né, como aquele que viria fazer algo incomparável, que viria ser, digamos, a culminar, né, a história do povo de Israel. Então esses exílios pequenos, grandes, individuais, familiares, da própria nação, tudo isso, né, garantiam que quando os profetas falavam desses temas, aquela pregação, aquela profecia ressoava muito forte no coração dos seus ouvintes. E tem 3 profetas que trabalham esse tema de uma maneira especial. Eles são Isaías, Jeremias e Oséias, né? São 3 profetas que dão um destaque especial para o tema do Êxodo. Obviamente que nós não vamos entrar nesses profetas, mas eu queria só rapidamente fazer um exercício com os irmãos de olhar, destacar dois versículos de Isaías, para os irmãos verem como os profetas olham para essa questão do Êxodo, percebem o significado na história do povo e usam isso como figura para falar do que o Messias viria para fazer. Então, tem 3 capítulos em Isaías que focam bastante nesse tema, o capítulo 11, 51 e 52. Eu vou convidar os irmãos para abrir no capítulo 51, né? E nós vamos ver ali ele mostrando, né, o resultado do trabalho do Senhor nesse novo êxodo que viria com a revelação do Messias. Então, Isaías capítulo 51, versículo 11. Tá? Isaías 51, 11. Assim voltarão os resgatados do Senhor
e virão a Sião com júbilo. A figura aqui então é, o Senhor reúne essa multidão de resgatados, né, que são os exilados que ele resgatou, e vai conduzir eles para onde? Para casa. Que casa é essa? Sião. Né? E eles virão com júbilo, e perpétua alegria lhes coroará a cabeça, o regozijo e a alegria os alcançarão, e deles fugirão a dor e o gemido. Uma figura clara, né? Sair da escravidão do Egito e ir para a terra que mana leite e mel. Não é assim? Então veja a obra do Messias sendo colocada sob essa luz. Virem a página para o capítulo 52, e aí os irmãos vão ler o texto que nós lemos na abertura. Né? E esse texto, irmãos, tem tanta coisa linda nesses capítulos, é difícil escolher o que pontuar. Mas esse me chamou a atenção porque achei tão maravilhoso, tão precioso, essa comparação que ele faz entre o êxodo passado com o êxodo que o Messias traria. Né? Então no versículo 12 ele diz assim: porquanto não saireis apressadamente, nem vos irei fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. O que o profeta está dizendo aqui aos seus ouvintes? Ele está dizendo, olha, vocês conhecem bem as Escrituras, vocês sabem bem qual que é a história do Êxodo, né? E vocês sabem que o povo de Israel deixou o Egito às pressas. Vocês lembram disso, né? Saíram às pressas. E à medida que eles foram para os primeiros quilômetros, o que vinha atrás? Faraó e seu exército. E eles correndo com esses fugitivos, com esse opressor, com esse vilão atrás deles, esse inimigo atrás deles. Né? E aí eles são encurralados no Mar Vermelho, onde o Senhor milagrosamente parte as águas. Né? Mas agora, é como se o profeta estivesse dizendo, mas o êxodo que eu estou falando é diferente. O verdadeiro êxodo, o êxodo do Messias é completamente diferente. Por quê? Porque o Senhor irá diante de vocês, como ia lá com a coluna de fogo, né? e a fumaça, né? A nuvem, mas também irá na retaguarda. Ao invés de ter o faraó atrás de vocês, perseguindo, o Senhor está na retaguarda. Por isso vocês não precisam mais sair apressadamente. Será uma jornada segura, garantida pelo Messias. Né? Veja que bênção que ele está colocando aqui. Então, né, diante disso, né, o que está implícito é que o faraó, ou seja, Satanás e suas obras, foram destruídas por esse Jesus. A sua ressurreição significa que nós não precisamos mais temer o inimigo, porque nós somos agora mais que vencedores. Então a única presença atrás de nós é a do nosso protetor, o Senhor Jesus. Né? Como a bela oração de um santo do passado, né, meditando sobre isso, disse assim: o Senhor está comigo, o Senhor diante de mim, o Senhor atrás de mim, em mim, sob mim, acima de mim, à minha direita e à minha esquerda. Aleluias. Então, meus irmãos, quando nós olhamos, né, para os profetas de uma maneira muito rápida, nós vemos então, de modo muito especial, né, que o exílio de Israel, né, lá no Egito, e o retorno do Egito, são o fundamento sobre o qual os profetas construíram essa mensagem recorrente de esperança para Israel e também para as nações. Né? Então, eles não olhavam para essas histórias do Êxodo somente como história, né? Mas eles viam como se fosse a biografia do seu futuro, né? Que é também o nosso presente e não deixa de ser também um pouco do nosso futuro. Né? Então, o povo, né, do cativo do Senhor, na visão desses profetas, seria libertado e viria de todas as partes do mundo. Né? Seriam agregados. Né? Eles sairiam desse país de escravidão, como nós lemos lá no capítulo 51 de Isaías, certo? E iriam em direção a Sião. E lá eles desfrutariam da bem-aventurança eterna sobre os cuidados protetores desse descendente de Davi. Né? A paz do jardim do Éden, né, que eles conheciam tão bem, seria restaurada. E o Messias e a sua noiva seriam unidos numa alegria nupcial. Tudo isso os profetas colocavam como o futuro de Israel, né? O futuro que já estava traçado por Deus e que certamente iria acontecer. E no Novo Testamento, nós vemos, né, o Novo Testamento declarando o seu amém para essas promessas todas, né? Ao afirmar então que o cumprimento desse êxodo está na encarnação do nosso Senhor, no seu sofrimento, na sua morte e ressurreição.
Então nós temos a história de Jesus. E Mateus começa a relatar, lá em Mateus capítulo 2, que bebezinho o Senhor também é obrigado a ir ao Egito. Lembram disso? Né? Também faz a sua ida para o Egito, onde ele permanece até a morte de Herodes. Aí, depois, nos 4 evangelhos, nós vamos ver o relato da multiplicação dos pães. Aonde? No deserto. O Senhor, numa figura de Moisés, provendo para o seu povo, né? Para os filhos de Israel, durante os seus anos de peregrinação. E aí, quando Jesus quer retratar a sua iminente crucificação, lá em João 12, ele recorre à história do Êxodo, dizendo que assim como Moisés havia erguido uma serpente de bronze lá no deserto, também importava que o Filho do Homem, quando fosse erguido, e que quando ele fosse erguido, ele trairia muitos a si mesmo. Então nós vemos, irmãos, né, se a gente olhar ali para aquela última semana de vida do Senhor, né, quantos paralelos com o Êxodo, né, a sua entrada lá no dia, a sua entrada triunfal, no dia em que os cordeiros da Páscoa eram selecionados, a instituição da ceia, que é o que nós estamos aqui para participar, na noite do quê? Da Páscoa, né? Dos pães asmos, né? Seu sacrifício como um cordeiro pascal. Tudo isso, né? Nós vamos subestimar se nós não olharmos pela lente do Êxodo. Né? E tudo isso, irmãos, tem um certo ápice maravilhoso lá no Monte da Transfiguração. Né? Abram comigo lá em Lucas capítulo 9, e os irmãos vão ver ali um detalhe que passa desapercebido muito facilmente. Lucas 9, quando conta ali a história da transfiguração do Senhor. No versículo 31, nós lemos ali Moisés e Elias, né, aparecendo ao lado do Senhor, isso no versículo 30, e no versículo 31 nós lemos assim: os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Algum irmão tem uma versão que, ao invés de morte, tem a outra palavra aí? Partida. Alguém tem despedida? Retirada, partida, morte. Se você abrir esse texto no original, a palavra em grego é exodos. Êxodo. Certo? Ele falava do seu êxodo. Certo? Partida aqui, né? Que estava prestes a realizar. Os irmãos podem traduzir partida como morte, não há nada de grave aqui nessa tradução, né? Mas a gente tem que cuidar, né? Porque não estavam falando só simplesmente sobre o fato dele ir embora, ou se despedir, ou morrer, né? Pelo contrário, a palavra êxodo aqui tem um símbolo, né, irmãos? Os irmãos podem compreender, né? Ela conversa com tudo que está no Antigo Testamento. Ela faz um arco para nós, né, em que nós vemos muito claramente que o que está acontecendo é que ele está se referindo à morte dele como um momento em que ele vai reunir o seu povo debaixo da sua liderança, né? E Satanás vai ter que dizer, vai-te. E ele vai sair com o povo dele desse império de trevas, né? E nos levar para o reino do Filho do seu amor. É isso que eles estão falando naquele momento. O êxodo que o Senhor iria liderar, né? Aquela a visão tão profetizada pelos profetas iria se cumprir. Finalmente, ele seria erguido, como a serpente foi. Finalmente, ele atrairia todos os homens para si mesmo ali na cruz, né? Num primeiro momento nos levar consigo para a sua morte e sepultamento, no batismo, e depois então para a vida, né? Com ele novamente. E é assim, irmãos, que Paulo lá em 1 Coríntios 10 também faz, né? Aquela leitura que nós conhecemos tão bem da vida cristã, não é? E ele diz para a gente se lembrar e viver, né, à luz do cumprimento desses eventos todos. Então ele vai falar que nós, assim como os israelitas, fomos batizados em Moisés, né, os israelitas no Mar Vermelho, e nós, os cristãos, somos batizados nas águas, né, digamos assim, entre aspas, do tanque batismal. Né? Então, assim como Israel comeu o alimento espiritual lá no deserto, a igreja faz o quê? Come do corpo do Senhor. Né? E assim como eles beberam da rocha espiritual que os seguia, nós estamos aqui então para beber do sangue de Cristo. Em suma, irmãos, o êxodo, então, é esse palco, né, onde a vida cristã se desenrola para nós.
E eu creio que quando nós consideramos isso nessa manhã, nós podemos ganhar um senso assim de uma apreciação especial, de gratidão e de profunda, com a maravilha da realidade espiritual que é esse momento. Porque nós também fomos já, né, tirados do império das trevas, como estava sendo observado há pouco, né? Já tivemos um primeiro êxodo, já saímos do nosso Egito, já fomos libertos, mas ainda estamos aqui no deserto, né? E há ainda um outro êxodo, desse deserto para o céu de glória, né? Então nós estamos entre dois êxodos. Não é tremendo isso, irmãos? E aqui nesse deserto nós podemos então ter essa mesa tão bendita, né? Como Paulo disse aos Filipenses, né, olhando para esse futuro, disse assim: a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, que bênção é nós sabermos, né, que estamos aqui já experimentando essa realidade tão tremenda, tão maravilhosa, né, seguros no Senhor, não é? Protegidos pelo Senhor. Como disse aquele irmão que citei no ali com a sua frase, né? Onde ele disse: Cristo está comigo, Cristo está diante de mim, Cristo atrás de mim, em mim, sob mim, acima de mim, à minha direita e à minha esquerda. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Pai, nós te louvamos, Senhor, por tua palavra, te agradecemos, Senhor Jesus, porque a tua obra, Senhor, é tão perfeita, tão maravilhosa. Senhor, nós ficamos estarrecidos, Senhor, com a beleza da tua obra. De fato, os teus caminhos são perfeitos, Senhor. E nós, Senhor, nós nos quedamos diante de ti em adoração e perguntamos: quem somos nós para que de nós tudo se lembrasse? Ó, Senhor, nós fomos inseridos em algo tão perfeito, tão lindo. Senhor, que privilégio nós nos vermos aqui como herdeiros daqueles que saíram da terra do Egito, Senhor. Tendo diante de nós esse Senhor que é provedor, que é tão tremendo para nós. E agora, Senhor, não comemos mais de um maná que cai do céu, mas comemos do maná verdadeiro, Senhor. Somos alimentados por Ti mesmo. E que nesta manhã, Senhor, nós possamos discernir o Teu corpo e alcançar essa realidade tão tremenda, tão maravilhosa. É o que nós pedimos, Senhor, e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.